frente 2, módulo 23, ainda determinantes, né? Nessa aula nós vamos ver o teorema de Laplace, a regra de Quiot e algumas propriedades aí complementares, tá? Então, veja bem, ó. Quando usar o teorema de Laplace? Quando a minha matriz for maior que a ordem 3×3. Quando ela for 4×4, 5×5, tá? Então, aí compensa usar Laplace, tá? Do contrário, eu uso a regra de Sarri, tá? Então, vamos lá. Considere a matriz M, calcule os cofatores dos elementos A22 e A23, tá? Primeira coisa, quando eu falo em cofator, tá? Eu falo uma fórmula nova para trabalhar com o meu exercício. O que é o cofator? É uma fórmula, ó. A i j é igual menos 1 elevado a i mais j vezes o d i j, tá? Essa é a fórmula para calcular o cofator. Lembrando que i é linha e j é coluna. Então, o primeiro exercício, a letra A, ele pede assim, ó. Eu quero os cofatores A22 dos elementos A22 e A23. Então, eu tenho o cofator com a linha 2 e a coluna 2, e linha 2 e coluna 3. Então, eu vou calcular o A22 e o A23 e jogar nessa fórmula aqui, ok? Então, vamos lá, por partes. No item A, eu vou calcular o A22. Como é que vai ficar a nossa fórmula? Vai ficar, ó, menos 1 elevado a 2 mais 2 vezes D22. D22 seria menor complementar. O que é menor complementar? Eu vou pegar essa matriz e eliminar a linha e a coluna dada e calcular o determinante. Então, vamos lá, ó. A22. Menos 1 elevado a 2 mais 2, 4, vezes D22. O que é D22? Eu vou eliminar a linha 2 e a coluna 2 e ficar com a matriz que sobrar. Então, olha lá, eu vou fazer a lápis, tá? Eliminar a linha 2, tá? Eu vou eliminar a linha 2 e a coluna 2. Que matriz sobrou após tirar a linha 2 e a coluna 2? 2, 3, 4. Quem mais? 3, 6, 2. Quem mais? 4, 5, 3. E vou calcular aqui o seu determinante, tá? Repetindo por Sarri, primeira e segunda, colunas ao lado, ok? Então, como é que vai ficar nosso cofator? A22 será menos 1 elevado à quarta potência é 1. E agora eu calculo o determinante. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, 36. Mais 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Mais 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Voltando, 6 vezes 4, 24. 24 vezes 4, 96. Menos 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Menos 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Tá? Então, eu tenho lá, quem será o A22? Cofator 22. Um que multiplica a soma disso, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? 36 mais 24 mais 60, 120, menos, quem é aqui? 143. Se eu subtrair uma vezes a subtração de 120 menos 143, 23, tá? Então, eu tenho que o cofator A22 vale quanto? Menos 23, tá? Agora, eu vou pegar a outra folha aqui porque eu não tenho espaço, tá? Agora, eu quero
O cofator, dentro do item A, o cofator 2, 3. Como é que vai ficar? Menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes D2, 3. Então, agora, o que pede o meu exercício? Que eu elimine a linha 2 e a coluna 3, tá? Então, ó, linha 2 e a coluna 3, tá? Então, vai ficar A2, 3 menos 1, 2 mais 3, 5, que multiplica a matriz, o determinante da matriz que eu eliminei a linha 2 e a coluna 3. Então, ele ficou 2, 1, 4. Quem mais? 3, 1, 2. E quem mais? 4, 0 e 3. Tá? Fiz isso, aplico o Sarri, tá? Então, repito a primeira e a segunda colunas e vou começar a multiplicar. Então, vamos lá. Cofator 2, 3. Cuidado agora. Menos 1 elevado à quinta potência dá menos 1, que multiplica. Agora, vou começar a achar o determinante. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 2 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Então, o cofator 2, 3 será menos 1, que multiplica 8 e 6, 14. 9 e 25, 9 e 16, 25. Então, o cofator 2, 3 será menos 1, que multiplica 14 menos 25 dá menos 11. Então, o cofator 2, 3, menos 1 vezes menos 11 dá 11. Então, muito cuidado com esse fator aqui, ó. Se o expoente é ímpar, sempre vai dar negativo. Se o expoente é par, sempre vai dar positivo. Ok? Então, eu resolvi o cofator A2, 2 e A2, 3. Então, agora, o que pede o exercício? O determinante da matriz M, tá? Então, vamos lá. Quem que é a matriz M? É 2, 1, 3, 4, 0, 5, 2, 0, 3, 1, 6, 2, 4, 0, 5, 3, tá? Então, é uma matriz 4 por 4. Toda vez que eu tenho uma matriz 4 por 4, eu escolho o teorema de Laplace para resolver. No que consiste o teorema de Laplace? Consiste em escolher a linha ou a coluna que tiver maior quantidade de zeros. Por quê? Desse modo eu tenho menos trabalho a realizar. Então, qual que é a fila? A fila entende-se linha ou coluna que tem maior quantidade de zeros. Para nós, nesse momento, é a linha 2. Pode ser a linha 3, pode ser a coluna 2, pode ser qualquer um. Então, eu escolhi a linha 2. Então, tudo que eu vou resolver vai ser com base na linha 2. Então, o que eu vou fazer? A somatória do elemento vezes o seu cofator de cada elemento da matriz. Então, por exemplo, quem que é esse elemento aqui, ó? Ele pertence à segunda linha, primeira coluna. Então, eu tenho A2, 1 e eu multiplico pelo seu cofator, tá? Mas, quem é esse elemento? A2, 2, eu multiplico pelo seu cofator. Quem que é esse elemento? A2, 3, eu multiplico pelo seu cofator. Quem é esse elemento? A2, 4, eu multiplico pelo seu cofator. Então, quer dizer que cada matriz é uma situação, é uma fórmula, tá? Para mim saiu desse jeito porque eu escolhi a linha 2.
eu poderia ter escolhido a coluna 3. Então, cada elemento aqui mudaria, tá? Por que eu faço isso? Porque quando eu vou multiplicar, por que eu escolho a maior quantidade de zeros? Porque quando eu multiplico por zero, não dá zero? Então, olha lá, o A21 não é zero? Vezes qualquer número, zero aqui, eu não preciso calcular. O A24 também não é zero? Zero vezes qualquer número, dá zero aqui. Então, eu escolho a que tem maior quantidade de zero justamente para diminuir o meu trabalho, tá? Agora, quando não der, eu tenho que calcular tudo, tá? Então, agora vamos calcular o determinante. Quem que é o A22? É 5. Vezes o cofator 22, que eu calculei lá no anterior. Quem que é o cofator 22? É menos 23. Mais o A23, quem é? 2. Vezes o seu cofator. O cofator 23 eu fiz na folha. Quem que é o cofator 23? É 11. Então, eu multiplico por 11, tá? Então, agora é só resolver para eu achar o meu determinante. 5 vezes menos 23 dá menos 115. E 2 vezes 11 dá 22. Menos 115 mais 22, temos como resultado menos 93. Esse será o determinante dessa matriz de ordem 4x4, que nós resolvemos por teorema de Laplace. Ok? Então, agora o exercício 2 vai aparecer mais um teorema também, uma regra também, chamada de regra de Quió. Então, olha o que ele fala. Calcule usando a regra de Quió o determinante das matrizes A e B. Então, eu quero resolver por Quió matriz dessa e dessa, tá? Então, vamos lá. Por Quió, a matriz A. Quem que é a matriz A? 17, 12, 1. 2, 3, 3, 1, 2, 1. Tá? Que consiste Quió? Quió consiste em baixar a ordem da matriz para ficar mais fácil. Que nem, ó, é uma matriz 3x3, eu poderia muito bem aplicar Sarri. Só que Quió é fácil de resolver, tá? Então, o que consiste Quió, tá? Para eu poder resolver um determinante por Quió, o primeiro elemento, o A1, tem que ser 1. Se não for, eu tenho que procurar ver onde é que tá para eu trocar filas, tá? Então, eu tenho 1 aqui e tenho 1 aqui, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar a fila. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pôr a terceira linha na primeira e a primeira na terceira. Quando eu troco linha de lugar, eu sei que o meu determinante vai trocar de sinal. Ele vai ficar multiplicado por menos 1, no caso. Então, ó, menos 1 que multiplica. Então, agora, eu vou trocar. O que eu vou fazer? Eu vou trocar a primeira pela segunda, aliás, a primeira pela terceira, tá? Então, vai ficar 1, 2, 1, 2, 3, 3 e 17, 12 e 1, certinho? Então, qual que era o nosso objetivo? Fazer com que isso aqui fosse 1. Ok. É 1, eu posso aplicar Quió, tá? O que consiste Quió? Consiste em, ó, riscar a primeira linha e a primeira coluna. Agora é uma questão de jeito de resolver, tá? Eu sei que tenho menos 1 multiplicando, tá? E vai me dar um novo determinante. Então, veja só o que vai acontecer agora com esse novo determinante. Eu pego esse, tá? E subtraio do produto desse, ó. Esse menos esse vezes esse.
Então, vai ficar, ó, 3 menos 2 vezes 2. Ó, esse menos esse vezes esse. Tá? Questão de fazer aqui para você pensar fácil, ó. 12 menos 17 vezes 2. E quem mais? 1 menos 17 vezes 1. Tá? Então, olha o que vai acontecer com a nossa matriz, tá? Olha lá. Olha o que vai acontecer com ela. 2 vezes 2, 4. Ficou 3 menos 4. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2. 17 vezes 2, 34. 12 menos 34. E 1 menos 17. Certo? Então, olha lá. 3 menos 4, menos 1. 3 menos 2, 1. 12 menos 34 vai dar menos 22. E 1 menos 17, menos 16. Tá? Então, para que serve aqui, ó? Serve para baixar a ordem. Ele não era 3 por 3, ele ficou 2 por 2. E aí fica mais fácil de trabalhar. Como que eu resolvo aqui, ó? Produto da diagonal principal, 1 vezes menos 1 vezes menos 16, 16. Menos 22 menos 21 vai dar mais 22, que vai dar 38 positivo, tá? Só que eu esqueci que ele estava sendo multiplicado por menos 1, ó. Vou até pôr aqui, ó. Menos 1, tá? E aqui, vezes menos 1. Então, vai dar menos 38. Certinho? Muito bem. Então, essa é a regra de Quió. Agora, vamos fazer a B também por Quió. Então, ó, 17, 12, 1 e 1. 2, 3, 3, 3. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1 e 1, tá? Então, vamos lá. Tá? 4 por 4, seria legal usar Laplace, tá? Desde que eu tivesse 0 em alguma fila. Eu tenho? Não. Então, qual é a nossa opção? Tentar trabalhar com a regrinha, a regra de Quió, tá? O que eu vou fazer com Quió? Tá? Nossa, agora que eu vi, essa está diferente da minha apostila, tá? Mas vai ser a mesma coisa, tá bom? Eu vou fazer com essa agora, porque já está aí, tá? E na minha apostila ele começa com 29, tá? Eu vou deixar que vocês resolvam se for diferente da apostila, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer primeiro, tá? Você percebe que eu não tenho o 1 ali na primeira. Então, ó, eu vou inverter, tá? Se eu invertir, não posso esquecer que vai ser multiplicado por menos 1. Eu não sei se essa inversão vai ser a melhor, tá? Vai ficar 1, 3, 1 e 1, 12, 3, 2 e 2, 1, 3, 1 e 1, e 17, 2, 1 e 1. Ok? Bom, feito isso, tem 1 no primeiro, eu vou eliminar a primeira linha e a primeira coluna, tá? E vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz na anterior, tá? Então, o que era 3 por 3, 4 por 4, vai virar 3 por 3, certo? Então, vamos fazer, ó, 3, tá? Eu vou fazer direto para poder resolver aí. Como eu não tenho pronto, ó, 3 menos 3 vezes 36 vai dar 33.
certo? 3 menos 3 vezes 1, 3, vai dar 0. 2 menos 3 vezes 17 vai dar 51, tá? Então, vai dar 3... onde estou? Aqui. 2 menos 3 vezes 17. Então, vai dar menos 49. Tá? Esse aqui agora. 2 menos 12 vai dar menos 10. 1 menos 1, 0. 1 menos 17, menos 16. 1 menos 12, menos 11. 1 menos 1, 0. 1 menos 17, menos 16. Ok? Agora, aqui, ó, eu já percebi. Eu tenho uma fila nula. Quanto vai dar meu determinante? Independente se está multiplicando por menos 1. Ficaria menos 1 vezes 0, que vai dar 0. Eu não sei se é esse ou se é o outro, a gente discute depois na sala, ok? Bom, exercício número 3. Olha que pede o exercício número 3. Ele diz assim, ó. Seja a matriz A 3, 3, 2, 1, 4 e considere uma matriz B de ordem 2, tal que determinante de A vezes B é igual a 60. O determinante da matriz 3B é igual a... Então, olha lá. Vou apresentar mais um teorema para vocês, tá? Como ele pede aqui, ó, o determinante de A vezes B, eu tenho nesse exercício o teorema de Binet. Que diz o teorema de Binet? Ele diz o seguinte: quando eu pergunto assim, ó, o determinante de A vezes B é a mesma coisa que o determinante de A vezes o determinante de B, tá? Então, olha o que o exercício diz. Ele está dizendo aqui que o determinante de A vezes B, ele deu que vale 60, tá? Aí, ele diz assim, que o determinante de A vezes o determinante de B, certo? E ele fala que ele pede o determinante da matriz 3B, mas ele não deu essa matriz B, mas ele deu a matriz A. Então, eu consigo achar a matriz A para depois calcular o determinante da matriz 3B. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, quem que é o determinante da matriz A? A matriz A é 3, 1, 2, 4. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2. 12 menos 2 dá 10. Então, eu sei que o determinante de A vale 10. Eu jogo para cá, ó. Então, 60 é 10 vezes o determinante de B. Implica, então, que o determinante de B, 60 dividido por 10, dá 6. Ok? Tudo certo, mas nada resolvido ainda. Por quê? O que o exercício pede? Ele pede o determinante da matriz 3B. Olha lá. O determinante da matriz 3B. Então, tem uma matriz sendo multiplicada por 3. Então, ele quer, ó, o determinante de uma matriz que está sendo multiplicada por 3. Quando o determinante de uma matriz está sendo multiplicada por um número, como é que vai ficar por propriedade? Alfa elevado a n vezes o determinante dessa matriz. Quem é alfa? É o número pelo qual o determinante está sendo multiplicado. Quem é n? É a ordem da matriz, que é 2 por 2 no caso, tá? Então, como é que vai ficar? 3 elevado a 2 vezes o determinante de b, que é quanto? 6. 3 ao quadrado, 9. 6 vezes 9, 51.
e 4. Então, no caso, a alternativa E. E exercício número 4. Veja o que ele fala. A maior raiz da equação igual a zero é a maior raiz. Se ele está pedindo a maior raiz, a raiz da equação é o valor de x, tá? Então, o que eu tenho que pensar? Tá? Eu tenho que achar o valor desse x. Eu percebo aqui, ó, que essa matriz, ela tem esse triângulo aqui, ó, medindo zero, tá? 0, 0, 0, tá? Então, eu percebo que quando as matrizes aí têm esse determinante, no caso, essa matriz triangular, basta multiplicar os elementos de sua diagonal principal, tá? Então, qual vai ser o determinante aí? Quais são os elementos da diagonal principal? É x menos 2, que multiplica x mais 3, que multiplica 2x menos 8, que vai ser igual a 0, tá? Facilmente eu consigo determinar as raízes, no caso, os valores de x, tá? Ó, quem que é aqui? X é 2, tá? Quem que é aqui? X é menos 3. Quem que é aqui? X é igual a 8 dividido por 2 dá 4, tá? Qual é a maior raiz dessa equação? É o 4, alternativa D. Fácil, né? Tranquilo. E o último exercício, olha o que ele fala. O valor do determinante dessa matriz, tá? Então, o que eu começo a observar, tá? Essa matriz, ela é assim, ó. A partir daqui, você percebe que os seus elementos são multiplicados? Ó. 3 ao quadrado, 9, 3 ao cubo, 27, 4 ao quadrado, 16, 4 ao cubo, 64, 5 ao quadrado, 25, 5 ao cubo, 125, tá? Esse tipo de matriz é chamado de matriz de Vandermonde. Vandermonde, tá? Quando eu observo, tá, que essa é uma matriz de Vandermonde, como que eu vou fazer para calcular o seu determinante? Eu vou repetir ela aqui ao lado, ó. Ela é super fácil de fazer. Observa-se muito esse tipo de matriz? Não, mas é teoria que cai aí, às vezes um exercício de um vestibular, né? Tá presente e você acaba não resolvendo uma coisa tão simples, tá? Então, o que eu faço? Eu escolho uma linha, a menor possível a partir da primeira, tá? E para calcular o seu determinante, tá? O que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar e vou trabalhar da seguinte forma, ó. A2 menos A1 vezes A3 menos A1 vezes A3 menos A2. A4 menos A1 vezes A4 menos A2 vezes A4 menos A3, certo? Então, olha o que vai acontecer, nós não vamos pôr nem fórmula, tá? Vou apenas colocar o exercício. Então, ó, 4 menos 3, A2 menos A1, 5 menos 3, quem que é o 5 menos 3? A3 menos A1, depois 5 menos 4, quem que é 5 menos 4? É A3 menos A2. Agora vai ficar 6 menos 3, ó, 6 menos 3, depois 6 menos 4 e 6 menos 5. O produto de todas essas subtrações aí é o determinante da matriz de Vandermonde. Então, ó, 4 menos 3, 1.
5 menos 3, 2. 5 menos 4, 1. 6 menos 3, 3. 6 menos 4, 2. 6 menos 5, 1. O produto vai ser o resultado do determinante. Então, vai ficar o quê, ó? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Alternativa B.